Nós estamos na 20ª Parashá, Tetzaveh, ordenarás, ou ordena. Ela encontra-se em Êxodo. Nós fizemos a leitura junto com Daniel, a partir do capítulo 27, verso 20 em diante. Já está estabelecida a porção da Torá para nós nessa semana, ao qual nós estamos encerrando no dia de hoje, nesse Shabat. Ela vai até o capítulo 30, verso 10 de Êxodo, Shemot, Êxodo. Amém? Nós estamos em pleno Shabat Zahor. É o Shabat da lembrança, o Shabat da memória. Esse dia nós recordamos da guerra declarada por Elohim. Não é declarada pelo homem. Essa guerra foi declarada por Elohim contra Amaleque e seus descendentes. E também porque antecede a festa de Purim. A festa de Purim será celebrada na próxima quarta-feira, dia 28, ao pôr do sol. Purim se celebra-se no dia 1º de março. Nós estaremos aqui no dia 28, ao pôr do sol. Então você pode estar presente, se é convidado. Não, você não é convidado, você é convocado a estar aqui conosco, para que nós possamos fazer a leitura da Megillah Esther, da leitura do livro de Esther. Então, eu e você temos um compromisso, dia 28, para a celebração de Purim. É interessante que a expressão, Leonardo, de Purim é: recorda-te do que te fez Amaleque. Então, você vai entender e compreender que Adonai vai buscar em mim e em você algo que vai nos trazer a memória, a lembrança daquilo que Adonai fez por mim, por você, por esta casa, e muito mais Ele fará se nós continuarmos permanentes, firmes, diante dos propósitos e daquilo que Ele nos deu, nos entregou em confiança. Recordar para mim e para você é simplesmente não deixar esquecer. É isso que o Eterno falou comigo. Recordar é simples, é não deixar esquecer. A expressão expressa os acordes do canto de exílio. É o Salmo 137. Vamos lá comigo. A palavra, o termo acorde, recordar, ela expressa esses acordes do salmista. Ele canta o Salmo 137. É os acordes do salmista, daquele que está longe da tua terra, da terra dos teus desejos, aonde ele quer estar. O salmista, no Salmo 137, nós cantamos muito. Aqui, segundo os rabis, o salmista se alimenta de glórias, mas também de dores. Aqui no Salmo 137, à espera do julgamento de Elohim. É assim com a nossa vida. Nós vivemos momentos de exultação em glória a Adonai, mas também momentos de angústia, de dores, mas nós ficamos aguardando, fazendo o que nós temos que fazer, mas aguardando e clamando pelo julgamento de Adonai. É aqui que o salmista, deixa eu ir lá, eu não cheguei ainda, Salmo 137, ele fala, quer ver? No verso 5, começa assim, olha: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, ele vai clamar pela sua memória, ele precisa acordar-se da terra de onde ele veio. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ao verso 7, lembra-te, ó Eterno. O salmista clama ao Eterno para que o Eterno também não venha se esquecer. Ele fala assim: lembra-te, Eterno, do que fizeram os filhos de Edom no dia da queda de Jerusalém. Diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces, ó filha de Babilônia, condenada à destruição. Feliz é aquele que te retribuir pelo que nos fizeste. Feliz é aquele que pegar em teus filhos e der com eles em pedras. Você vê que o clamor aqui do salmista espera a justiça de Adonai. Então ele clama aqui no momento de glórias e de dores, enquanto Adonai não julga, não se pode perder a memória. Enquanto Adonai não julga, eu e você não podemos perder a memória. Presta atenção nisso, que isso é importante para mim e para você. Em outra versão diz assim: se eu te esqueço, Jerusalém,
que a minha direita se esqueça. Aí eu lembrei de um ensino que houve aqui, eu não sei se foi a pastora Sandra ou Leonardo, falando sobre o lado direito do cérebro, né? Foi a senhora, né, que estava falando sobre o lado direito que guarda algumas memórias para nós. Ele diz assim, olha, que a minha direita esqueça, que a minha língua colhe ao céu da boca, se eu não memorizo. Está vendo? Se eu esquecer, se eu não memorizo, se eu não elevo Jerusalém ao princípio de minha alegria, ao gozo e alegria, as glórias ao qual ele se alimenta. Mas também de dores, ele fala assim, memoriza Adonai, os filhos de Edom no dia de Jerusalém, eles que diziam, desnudai-a, desnudai-a, até as suas fundações. É assim que nós precisamos vir para celebrar Purim, para que eu não venha esquecer do que os nossos inimigos fizeram ou fazem, mas também eu não posso deixar de clamar pela memória de Adonai. A raiz da palavra hebraica, lembrar, é zakar. Este termo diz respeito que lembrar resulta em ação. Lembrar resulta em ação. Isto é, não fica retido somente na minha memória. Eu preciso agir. Eu preciso praticar. Zakar tem a sua maior expressão no Decálogo, segundo os rabis, em Êxodo capítulo 20. Vai lá para você ver. A maior expressão do termo lembrar está aqui, segundo os rabis. Vai falar sobre o Shabat. Êxodo capítulo 20. Aí eu lembrei que esse capítulo 20, o verso 8, ele incomoda. Ele é o quarto mandamento que incomoda. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos, essa semana que termina hoje, nós estamos fazendo a trilha das 10 palavras, nós percebemos exatamente, quando nós chegamos no quarto mandamento, você viu um homem inquieto trabalhando ali na terra. Inquieto, mas não indignado, mas inquieto. O nome dele é Josué. Aí, quando ele nos interrogou, nós não ficamos conversando porque nós marcamos uma visita com ele. Um cafezinho, um suco, né? Ele falou, vem tomar um suco comigo, porque ele queria saber dessa questão do Shabat. Tem certeza que é o Shabat? Porque fica exatamente à entrada da terra dele. O quarto mandamento. Então você vê ali que esse quarto mandamento, os rabis dizem que tem a sua maior expressão de lembrar. Eu tenho certeza que esse homem ficou aguçado por querer saber do Shabat. Tenho certeza disso. Aqui no capítulo 8, no capítulo 20, verso 8, ele diz assim, lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Lembrar resulta em ação. Aí você começa a fazer questionamento. Bom, o Shabat não é o dia de repouso. Por que os rabis falam que lembrar resulta em ação? Porque você precisa agir no Shabat. Como é que eu vou agir no Shabat? E Yeshua ensina isso de maneira maravilhosa. Eu esqueci o texto, eu lembrei disso aqui agora. Quando ele está ali catando espigas junto com seus discípulos, e ele é questionado pelo Shabat. E ele vai ensinar que Shabat resulta em ação. Eu não estou falando que você vai sair daqui e vai trabalhar no Shabat. Não é isso. Mas você precisa agir a favor do necessitado, a favor daquele que precisa de conhecer o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, Zakar tem a sua maior expressão aqui no dia de Shabat, onde eu e você estamos reunidos nessa manhã. Fala no microfone para você me ajudar. Isso. E essa questão que você está falando, ela não é só fundamentada na Brit Hadashah. Não. Em Yeshua, porque Yeshua se fundamenta na própria Torá. A exegese rabínica ensina lá no princípio que quando Adonai pronunciou guarda o Shabat, a mesma palavra é pronunciada no mesmo momento, Zahor, Veshamor. Guarda, lembra e guarda. Lembrar e guardar. Ou seja, não há como guardar o Shabat sem lembrar do Shabat, e não há como lembrar do Shabat sem guardá-lo. Então, Yeshua está em cima de um princípio fundamental. Da exegese rabínica, dos ensinos tradicionais que os rabinos, a partir do tempo, vão ensinar.
Só que ele tem o Espírito para nos ensinar da forma como ele ensinou. Mas esse princípio também os rabinos ensinam, Leonardo, eu vou compartilhar com você e conosco, que eles também estão em Levítico, em Números capítulo 28, quando ali está estabelecendo que os sacerdotes e os levitas podem ali recolher as ofertas de Shabat. Então você age no Shabat. Então lembrar é agir, é você fazer agir. Porque eu coloquei aqui que a perda de memória, tanto de um grupo, ou de uma pessoa, ou de uma assembleia reunida, ou até mesmo de uma geração, ela vai expressar a sua destruição. A perda de memória, tanto para mim quanto para você, quanto para esta assembleia, quanto para um grupo reunido, ou até mesmo uma geração, ela vai expressar a sua destruição. É como acontece nos casos da Amalequitas, que o nosso irmão citou aqui. Vamos lá para você ver, lá em Êxodo capítulo 17. Por que eu estou citando aqui? Porque nós vamos celebrar Purim. Então você precisa, antes de entrar na Paraxá, você precisa entender que você precisa guardar em sua memória e na minha também. Aqui em Êxodo capítulo 17, o verso 8 ao verso 16. Olha aqui. Vai expressar a sua destruição e a minha destruição, a perda de memória. Se eu não me lembrar de ti, ó Jerusalém, ele diz, o salmista. Verso 8 diz assim, olha. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Aqui é a guerra de Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Elohim estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficavam cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, ele se sentou nela. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos de um lado e de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs, até o Arvite. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Em outra versão diz que Josué faz Amaleque e o seu povo ceder a boca da espada. Ele diz assim, olha, então disse o eterno Moisés, escreve isso para memória, para que você e eu não venhamos esquecer, um memorial, num livro, e repete-o a quem? A Josué. É isso que nós vamos fazer lá em cima com seu Josué, para que ele possa guardar na memória. Aqui, ó, para a memória, no livro, repete-o a Josué. Josué que inicia, Adonai já começa a encarregá-lo na substituição do serviço sacerdotal depois da morte de Moisés. Porque riscarei, ele diz, totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou o Eterno é a minha bandeira. Disse ele, pois as mãos foram levantadas ao trono de Elohim, e o Eterno fará guerra contra Amaleque de geração em geração. É isso aqui que nós viemos nos reunir na quarta-feira, dia 28, no Arvite, para orar a Adonai. Para lembrar a Adonai que nós não nos esquecemos dos benefícios e de tudo aquilo que Ele nos guardou para nós. E por isso que nós estamos aqui hoje. Em Eclesiastes, não precisa ir lá não, que eu só anotei aqui. No capítulo 9, verso 5, diz assim, o autor, que a memória do morto fica entregue ao esquecimento. A memória do morto fica entregue ao esquecimento. Isto é, por isso que nas lápides escreve assim, aqui jaz. A memória do morto se foi. Por isso que os mestres correm para fazer as suas autobiografias. Porque eles conhecem, aqueles que conhecem Adonai sabem que o morto fica entregue ao esquecimento. Aí que eles correm, eles escrevem lá a sua autobiografia para que o seu nome fica permanente. É isso aqui. Mas quando o Adonai fala que a memória do morto é entregue ao esquecimento, ele está falando que vai ser destruída a memória daquele homem.
O homem é como a flor e nasce, murcha, né? Ele vai perecer, ele não permanecerá. É dentro desse princípio aqui que tem o Requiem, né? O Requiem de Davi, é no Salmo 9, se eu não me engano. É isso aqui. 1 Reis também, isso. Na tradição hebraica, tem vários Requiem, né? Isso. São lamentações de um morto. Na tradição hebraica, Amaleque simboliza os inimigos de Israel, os inimigos da minha vida e da sua vida, os inimigos desta casa. É isso que significa Israel. Para concluir, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 25, para você ver isso. Deuteronômio, capítulo 25, que é a leitura especial que se faz no Shabat Zahor, o Shabat da lembrança, que antecede a festa de Purim. Capítulo 25 do livro de Deuteronômio. Ele diz assim a partir, vamos ao verso 17, do capítulo 25 de Deuteronômio. Ele diz assim, ó, verso 17, ele diz assim, olha, novamente aqui o termo lembrar. Ele diz assim, verso 17, lembra-te de que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho, e derrubou todos os fracos que iam após ti, na retaguarda, estando tu cansado e fadigado, não temeu a Elohim. Quem está lá na retaguarda cansado e vem devagar? São os idosos, são as crianças. Eles vêm a passo de gado, como diz Jacó, Leonardo. A passo de gado. Amaleque vai pegá-los. Aquele que na criança... Baruch Hashem. A pastora está lembrando, aquele que é criança, não só fisicamente, aquele que é criança na fé, nas suas tomadas de ações. São esses, olha, quando o eterno teu Elohim, verso 19, te estiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o eterno teu Elohim te dará por herança, para que possuas. Então, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças, a ordem é essa para mim e para você hoje, não te esqueça por causa desse verso 19, que ele diz assim, somente quando o Eterno nos der repouso na terra ao qual ele nos estabeleceu. Somente quando der repouso, para que nós possamos possuir em herança, assim nós vamos apagar a memória de Amaleque. Por isso que nós temos que agir. Nós não chegamos ao nosso repouso ainda. Amaleque está soltinho aí, para mim e para você. Mas ele diz assim, não te esqueças. Essa é a ordem para mim e para você, não te esqueça. Adonai ensina que a destruição, o esquecimento de memória, a destruição, virá pela espada, pela peste e pela fome. Isso que nós estamos orando todos os dias, quase estamos orando, nós estamos próximos de orar. Depois você vai entender. A destruição virá pela espada, pela peste e pela fome. Eu coloquei aqui porque me veio à memória, está vendo? Quando subimos para fazer a trilha ali das 10 palavras, é no alto monte ali. Estamos proclamando para a cidade os benefícios da obediência, lá em Levítico capítulo 26. Vamos lá na Torá. Levítico capítulo 26. Antes, nós orávamos outra palavra ali, mas agora o Eterno já nos instruiu a ler Levítico capítulo 26, lá no alto. Quando nós chegamos no cume do alto lá da montanha, nós vemos toda a cidade de Vitória, Vila Velha, Cariacica, e nós oramos pela cidade, mas Adonai vai e coloca nos nossos lábios o capítulo 26 de Levítico. O Eterno ensina que trazemos à memória a proibição de quê? De voltarmos aos ídolos. Essa cidade, ela está proibida de voltar aos ídolos quando ela deixar totalmente os ídolos. Aqui no capítulo 26 de Levítico, nós começamos assim, olha, não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra nas vossa terra, para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Eterno, o vosso Elohim. Ele já inicia com a proibição de nós voltarmos ao ídolo. Por quê? Porque o ídolo foi derrubado. A estela do ídolo foi derrubada. A imagem do ídolo foi apagada. Por mim, por você não, por Adonai.
Nós simplesmente fizemos a movimentação física, mas ela antecedeu a ida de Adonai. Ele diz assim, no verso 11, porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Ele diz assim, o meu ser não se repugnará conosco, se nós permanecemos e não voltarmos aos ídolos. Eu sou o eterno vosso Elohim, verso 13. E vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrarei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Essa é a oração que Adonai pôs nos nossos lábios, para a cidade de vitória. Mas se você esquecer, virá sobre você a destruição, a espada, a peste e a fome. Olha aqui, ó. Se você continuar a leitura de Levítico capítulo 26, aqui os rabis ensinam que é o fundamento da disciplina, está estabelecido aqui, olha, a partir do verso 14. Está estabelecido o fundamento da disciplina. Eu quero que você vá comigo ao verso 25 do capítulo 26. Ele diz assim, se você não permanecer, se você esquecer e fazer-lhe erguer novamente os ídolos, ele diz assim, olha, trareis, verso 25, contra vós o quê? A espada, que vingará a quebra da minha aliança, do pacto que nós fizemos com Adonai, quando nós destruímos os ídolos, quando nós apagamos a imagem deles. Olha aqui, ó, contra vós a espada, que vingará a quebra do pacto, da aliança. Quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei o quê? A peste contra vós, e sereis entregue nas mãos dos inimigos. Quando eu cortar o suprimento do pão, é a fome, 10 mulheres assarão um pão num só forno, e vos será distribuído por peso, comeloeis, mas não vos fartareis. A escassez do pão, do alimento. Então você vê aqui que a destruição virá, se nós voltarmos a erguer os nossos ídolos. Aqui, olha, pela espada, pela peste e pela fome. Se você for lá em Jeremias, capítulo 32, Jeremias vai fazer essa mesma observação. Vai lá para você ver. Vamos aos profetas. Vamos aos profetas. Os profetas lá em Jeremias, capítulo 32, por favor. Para você ver que a memória, ela é muito importante, porque se eu perder a memória, eu serei destruído. Capítulo 32, vamos iniciar a leitura a partir do verso 21. São alguns versículos só. Ele diz assim, olha só. Ele fala bem assim, tirastes o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão forte, com braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a teus pais que lhe haviam de dar, a terra que mana leite e mel. Essa é a aliança e a promessa de Adonai. Olha só o esquecimento, irmãos. Olha só, não se lembraram desta aliança. Olha o verso 23. Entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua Torá. Se desviaram, esqueceram do mandamento. Perda de memória. Perda de memória. Olha só. Não obedeceram à sua voz, nem andaram na tua Torá. Tudo o que lhes mandaste, que fizeste, eles não fizeram, esqueceram. Pelo que ordenaste, olha, tem que saber, pelo que ordenaste, que lhe sucedeste todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. Se eu chegar no alto monte, eu e você, porque aquele grupo que sobe, ele representa toda esta casa. Representa a oração que se faz é em nome desta casa diante de Adonai. Então, se essa casa perder a memória, virá sobre ela a peste, a fome e a espada, promessa de Adonai. Aí você entende quando o profeta Ezequias, vamos lá no capítulo 6, para você ver do profeta. O profeta Ezequias vai clamar diante dos montes, pastora. Não, o profeta, Ezequiel, perdão, não é Ezequias. Eu lembrei de Ezequias, mas é Ezequiel. É muito profeta na cabeça nossa, meu irmão. Para você lembrar, eles gritam.
Eles gritam aqui, pastor, eles gritam, os profetas, toda a palavra. Parece que eles vão ficar sem fôlego, e a gente na leitura também fica. Você vê o profeta Ezequiel, vai chegar no alto monte de Jerusalém, porque Jerusalém vai se esquecer. Olha aqui, olha o verso 6. Ezequiel capítulo 6, perdão. Capítulo 6, ele é pequenininho, então será prazeroso ler ele completo, para você ver. O profeta aqui, ele vai contra os montes de Jerusalém. Aqui, olha, monte de Israel. Veio para mim a palavra do Eterno, filho do homem. Dirige o teu rosto para os montes de Israel. Profetiza contra eles. Aqui não é uma maldição. É uma profecia de um profeta de Israel, de Adonai, dizendo: monte de Israel, ouvi a palavra do Eterno Elohim. Assim diz o Eterno Elohim aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos, está vendo? Serão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso, e arrojarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos. Ele vai profanar o túmulo do ídolo. Espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis nas cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados. Tudo contra o ídolo. Porque voltou o ídolo. Voltou o ídolo. O Eterno vai clamar. É o profeta aqui clamando diante dos montes de Israel. Aqui, olha. E assim ele vai fazer na nossa cara, irmãos. Os vossos ídolos se quebrarem, cessem, e os vossos altares de incenso sejam cortados e desfeitas as vossas obras. Os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Eterno. É eu que estabeleço. A guerra contra Amaleque foi estabelecida por ele, por Adonai. Olha o verso 8. Mas deixarei um resto, pois alguns escaparão da espada, quando fordes espalhado pelas terras e nações. Então se lembrarão, trarão à memória, depois de toda essa movimentação violenta que Adonai fará. Adonai é um. Ele é um. Ele diz assim, olha: então lembrarão de mim os que vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em exílio. Quando me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que andaram corrompendo após os seus ídolos, terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu, o Eterno, o Errad, não diz debalde lhes faria este mal. Assim diz o Eterno Elohim: bate com a mão e bate com o pé, e dizem: por causa de todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, e de fome e de peste. As três situações ao qual o Eterno virá sobre nós, se nós retornarmos ao ídolo. Ele diz assim, olha: pois cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste. Não adianta fugir da presença de Adonai achando que você vai estar livre, não. O que estiver longe morrerá de peste. O que estiver perto cairá a espada. E o que estiver de resto e cercado morrerá de fome, porque vai cessar a palavra. Assim cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Eterno. Aí você vai lembrar dele. Quando estiverem os seus mortos estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, e debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra um ermo desolado, um deserto de Adibla, e todas as suas habitações. Então saberão que eu sou o Eterno. Não voltará para os ídolos. Essa é a ordem. Tem Jeremias capítulo 15. Não voltarás para os ídolos. Não pode voltar não voltar para os ídolos. Jeremias capítulo 15, mas eu não vou ler Jeremias capítulo 15.
Não vou ler Jeremias capítulo 15. A paraxá desta manhã, irmãos, tem a ver, o verbo, eu vou deixar na expectativa de Jeremias capítulo 15, para que o Eterno venha nos ensinar. Na paraxá tem de saber, depois você lê em casa. Na paraxá tem de saber, o verbo ordenarás, ordene, está de modo imperativo. O verbo está de modo imperativo. O que quer dizer isso? Ele expressa uma ordem, ele expressa um pedido, ele dá um conselho, ele nos alerta, ou ele dá um aviso para nós. É isso que precisa ver. É isso que a porção traz para mim e para você hoje. É um verbo imperativo. Ele vai te dar um conselho, Adonai, vai te dar um conselho. Ele vai te dar um alerta e um aviso para os sacerdotes ministrantes. Agora eu vou pedir perdão às mulheres, mas nós vamos nos direcionar aos sacerdotes ministrantes. Não só aqueles que ministram no altar de Adonai, mas aqueles também que receberam a dádiva de Adonai, de trabalhar na tua casa. Aquele irmão que está lá sentado lá, fazendo a transmissão. O nosso irmão que está ali, ministrando ali no portão, recebendo as pessoas. São ministrantes na casa de Adonai. Você vê como o Eterno é maravilhoso com a dádiva. Daqui a pouco nós vamos entender isso aqui. Para o sacerdote ministrante. Por isso o termo que nós iniciamos, zacar, lembrar, vai trazer um efeito permanente sobre quem? Sobre os ministrantes, sacerdotes, traduzindo, para colocar sobre os que cobrem-se com o talite, um confronto entre o homem e os mandamentos de Adonai. Se está de talite, Baruch Hashem, vai colocar sobre aqueles que se cobrem com o talite, um confronto do homem, do hebreu, com o seu Elohim, mas também dará uma dádiva. Mas vamos primeiro ao confronto. Vá lá em Números capítulo 15, para você ver uma coisa. Números capítulo 15. As mulheres vão nos acompanhar nas leituras, porque elas precisam identificar aquele que serve, aquele que não serve a Adonai. Essa é a ajuda. Essa é a companhia que a mulher traz. Ela vai identificar aquele que serve, aquele que não serve. Mas aqui eu e você, eu estou totalmente inserido nesse contexto, eu e você. Capítulo 15, nós oramos aqui, irmãos, todos os dias, no sacrifício da manhã e no sacrifício à tarde. Ele diz assim, a partir do verso 37 até o 41, o termo zacar aqui vai trazer um efeito permanente na minha vida e na sua vida, como ministrante, como aquele que recebeu uma dádiva de Adonai para trabalhar nos seus átrios. Olha aqui, olha. Disse o Eterno a Moisés, fala aos Benei Israel, aos filhos de Israel, e diz-lhes que, por todas as suas gerações, façam franjas nas bordas das vestes, e ponham nas bordas das vestes um cordão azul. Tereis essas franjas, para que vendo-as, vos lembreis, traga a sua e a minha memória, está vendo aqui? Todos os mandamentos do Eterno, para os cumprirdes, e não correrdes após o vosso coração, que possivelmente tem uma estela erguida ali dentro. Por isso que ele fala aqui, para não correres atrás do seu coração, deve ter um ídolo ali, no meu e no seu. Nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Ele fala de prostituição, o olho que vai atrás das prostituições. Olha o verso 40, então vos lembrareis, está vendo o termo aqui? De cumprir todos os mandamentos, e sereis consagrados, separados para o serviço ao nosso Elohim, ao vosso Elohim. Eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Elohim. Eu sou o Eterno vosso Elohim. Em TCV, aqui, irmãos, vai dar continuidade à padronização dos ornamentos do tabernáculo, do Mishkan. Ele começou na porção anterior, ele vai dar continuidade em Tetzaver, ele vai dar continuidade à padronização dos ornamentos para o tabernáculo do Mishkan. Eu coloquei aqui que esta padronização vai depois ser inserida na Torá do templo. Nós vamos lá daqui a pouco em Ezequiel para a gente ver isso. Cujo objetivo, irmãos,
dessa padronização do ornamento é trazer à memória, para mim e para você, o nome do Eterno. E não o nome da mulher ou do homem que faz a disposição dos ornamentos. Entendeu, pastora Sandra? Eu preciso olhar aqui e não ver pastora Sandra. Eu preciso ver Adonai. Eu preciso olhar aqui, eu não posso ver Aristé, eu preciso ver Adonai. Então a padronização não vem de mim, de você. Ela é estabelecida por Adonai, para que você possa lembrar de Adonai. Essa é a padronização dos ornamentos que você encontra aqui na porção de hoje, para trazer a memória. E essa padronização, que ele começa aqui em Tetzaveh, ele vai dar toda uma legislação lá em Ezequiel capítulo 43. O profeta vai lembrar ali a padronização do tabernáculo. Ele chama de Torá do sacerdote, ou Torá do tabernáculo, a lei do tabernáculo. Vai lá para você ver Ezequiel capítulo 43, que faz parte da Haftará dessa porção. A lei do templo, isso. Ezequiel, novamente, capítulo 43. Isso, Ezequiel 43. Se eu estiver correndo, vocês puxam a minha perna. Ezequiel 43. É bonito demais esse texto aqui de Ezequiel, hein? A leitura aqui é do verso 10 até o verso 27, mas nós vamos ler alguns versículos apenas, para você ver essa padronização. Não é isso? Porque nós recebemos uma visita, e a visita diz assim: olha, onde eu olhava eu via a pastora Sandra. Você não pode olhar os ornamentos e ver a pastora Sandra, você tem que olhar e lembrar de Adonai. Os ornamentos vêm para trazer a memória de Adonai. Não tem utensílio nenhuma dela ali. É um veículo só, Baruch Hashem. Não é nada, é um servidor, é um servo. Fala aí, que é interessante isso aqui. Quando fico olhando, pastora Sandra, porque não tem ainda a sua própria identidade. Nossa, Porque você tem que fazer aquilo que Adonai vai te mandar fazer. Baruch Hashem. Em cada região da cidade há uma necessidade. É uma necessidade. Se você é plantado no centro da cidade de Vitória, há uma necessidade aqui, Baruch no Hashem. centro da cidade de Vitória. Isso. Então, provavelmente na Serra, no município da Serra, a necessidade deva ser outra. Sim. Não que vá modificar o uso das questões bíblicas, não é isso. Não muda. Não muda. Mas você padroniza muda as necessidades especiais Baruch para Hashem. os locais. Então, quando eu fico vendo uma pessoa só, eu estou olhando ali sem identificação própria. Eu não tenho identidade. Não tem identidade. Eu estou copiando a identidade do outro. Eu preciso ter a minha identidade. A minha identidade é única, ela é judaica. Única. Por isso que o profeta ela é vem. Única. Por isso que o profeta vem e fala bem assim: olha, existe um padrão estabelecido. Existe um padrão estabelecido aqui, que é a Torá do templo. Olha o verso 10. Ele diz assim, olha: tu, ó filho do homem, capítulo 43, verso 10, tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhem das suas maldades, sirva-lhes dela de modelo, está vendo? Envergonhando-se eles de tudo que fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, são as leis, todos os seus dispositivos, e todas as suas leis. Escreve isso aos seus olhos, para que guardem todas as suas instituições. Por quê? Porque o sacerdócio, você vai ver aqui em Tetzaveh, ele é estabelecido como uma instituição do templo. É o templo, é o Shabat e o serviço sacerdotal. São instituições divinas estabelecidas no templo. Você vê que depois ele não vai poder, com as roupas sacerdotais, sair para fora do templo. Aqui, voltando aqui em Ezequiel, ele diz assim, olha, onde eu estava? Olha o verso 12. Esta é a lei do templo, é a Torá do templo. Sobe o cume do monte, todo o seu contorno, e em redor será santíssimo. Esta é a Torá do templo. São estas as medidas do altar em côvados. Aí ele vai começar a estabelecer aqui as medidas, a saliência, as alturas, e assim vai ornamentar o templo. Vai lá no verso
18, para você ver, Zadok aqui é um descendente de Arão através de Eleazar. Ele vai dar continuidade, ele fala assim no verso 18, ó, então ele me disse, filho do homem, assim diz o Eterno Elohim, são esses os estatutos do altar, está vendo? Existe dentro do templo, dentro do átrio de Adonai, existem leis e estatutos para cada função e para cada ofício. Ele diz assim, ó, esses são os estatutos do altar, no dia em que farão para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele sangue. Os sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Eterno Elohim, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Vai trazer uma dádiva, um presente a Adonai. Por isso que não é só um confronto, vai haver uma dádiva. Irmãos, Yeshua, por quê? Porque quando você faz a obra de Adonai, quando você trabalha para Adonai, o meu objetivo e o seu objetivo é trazer aquele que te observa a Adonai, e não para você. Essa é uma função sacerdotal. Você tem que levar ao povo, ao homem, à mulher, trazê-lo para Adonai, e não para você. Por isso que ele fala que existe uma estrutura do templo pré-estabelecida por Adonai, para que você não traga as pessoas, os homens, a população, a comunidade, a assembleia para você, mas você tem que sair da frente, você tem que levar a Adonai. E Yeshua faz isso com toda a primazia sacerdotal. Com toda a primazia sacerdotal. Ele ensina aqui Tetzaveh. Vai lá para você ver em João capítulo 5. Leonardo, você quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Yeshua ensinando com muita autoridade, quando na sua função sacerdotal ele direciona, ele leva os homens e a humanidade ao Pai. João capítulo 5. Na Brit Hadashah. Olha aqui, ó, João capítulo 5. Aqui ele ensinando, a partir do verso 16 aqui do capítulo 5, ele vai começar a ensinar aqui Tetzaveh, ordene. Ao verso 16 ele diz assim, assim porque Yeshua fazia essas coisas no Shabat, os judeus o perseguiram. E Yeshua lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele diz assim, eu faço a minha ação no Shabat. Está vendo? Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o Shabat, diz eles, mas também dizia que Elohim era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Elohim. Está vendo como eles vão modificar as palavras de Yeshua, mas Yeshua vai se levantar no verso 19 e vai ensinar. Ele vai responder da seguinte forma, em verdade vos digo, que o Filho do Homem, o Filho por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Ele recebeu de Adonai o quê? Uma ordem. Ele recebeu de Adonai mandamentos, e ele faz exatamente aquilo que Adonai estabeleceu. Ele está ensinando aqui Tetzaveh, ordene, ordenança, pôr em ordem. Está vendo aqui, olha, ao 20, porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos os honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, diz ele, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E o que Yeshua está fazendo? Levando o homem ao Pai. Ele se esquiva, ele sai da frente, ele diz, olha, eu não faço nada diferente daquilo que o Pai estabeleceu. Ele está ensinando Tetzaveh. Olha o verso 26, ele diz assim, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concebeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é filho do homem.
Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e o que pratica o mal para a ressurreição da condenação, do julgamento eterno. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, ele fala. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Está vendo? Ele direciona o homem, a mim e você, ao Pai, a Elohim. Esse é um ensino, tem que saber com muita autoridade que Yeshua ensina. Você quer falar? Yeshua está lembrando que a função aqui, sacerdotal ou ministrantes, são uma instituição do templo do Eterno. Eles fazem parte do ornamento. O sacerdote, Leonardo, faz parte do ornamento do tabernáculo e depois do templo, para levar o homem a Adonai. Olha que função. Por isso que eu falei, primeiro vem um confronto. Lembra em Números capítulo 15? Mas tem dádiva também. Tem dádiva também. Cuidado. Vai lá comigo. Vamos lá na porção. Êxodo, capítulo 27. Eu tirei. Verso 31. Eu ia ler tudo, mas o nosso horário ali é curto. João, capítulo 5, verso 31, que você quer? Ela diz assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ele não poderia ser o Mashiach. Se o testemunho dele fosse falso, ele não seria o Mashiach. Aqui, vamos lá na porção, irmãos. Êxodo capítulo 27. Senão nós vamos passar sem ir lá. E eu preciso ir lá. Capítulo 27 de Êxodo. Aqui, a partir do verso 20, você vai ver aqui que o sacerdote vai fazer parte do ornamento. 27, a partir do verso 20, ele diz assim: Tetzaveh, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de olivas, batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Eterno. Este será um estatuto perpétuo, a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Capítulo 28. Depois farás chegar a ti o teu irmão, Arão, e os seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para ministrarem, aqui administrarem, o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Olha o verso 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que faças vestes a Arão, para santificá-lo, a fim de que administre o ofício sacerdotal. Você vê como é o sacerdote, o ministrante, ele vai fazer parte da ornamentação. Então você não pode olhar para um ministrante e ver outra pessoa a não ser a Adonai. Por isso que Yeshua é enfático quando ele leva o homem a Adonai. Por causa disso aqui, porque o homem faz parte, o ministrante faz parte do ornamento sacerdotal. Olha o verso 9 para você ver. Tomarás, como ele vai fazer parte do ornamento, olha, tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel, segundo a ordem do seu nascimento, 6 dos seus nomes numa pedra, e outros 6 nomes em outra pedra, conforme obra de lapidador, como gravura de selos gravarás, e das 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor do ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória, para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre os ombros, e sobre ambos os seus ombros, para memória diante de Adonai. Ele vai levar o nome dos filhos de Israel. Ele traz o sacerdote, o homem, a Adonai. Olha o verso 15, por favor. Farás também o peitoral do juízo
de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo, será 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E encherás de pedra de engaste, de 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio, olha só, são pedras preciosas. E carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro em seus engastes. As pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes. Serão como gravura de selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos de Israel. Está vendo? Ele vai levar a comunidade, vai levar os nomes dos filhos de Israel à presença de Adonai. Por isso que ele faz parte do ornamento de Adonai. Amém. Léo, quando você pediu licença para falar, né, aos homens que ministram na casa... Sim, mas você vê, depois nós vamos ver que dádiva é não só dos ministrantes. Né? Amém. Mas você chamou a atenção para uma particularidade, né? A responsabilidade do confronto com aquilo que ele traz sobre os próprios lombos. Isso. Toda vez que a gente ouve falar sobre essa veste sacerdotal, você vê pessoas, a própria igreja romana, aquela vestimenta dos altos lá da igreja romana, são espelhadas nessa veste sacerdotal. O problema é que todo mundo lembra só do verso 4, onde tem ali 6 estruturas que compõem a estola do sacerdote, mas existe uma 7ª. Para que este homem que vai usá-la tenha condição de pôr sobre ele as vestes. Lá no verso 42 do capítulo 28, diz assim: faze-lhes também calções de linho. Ninguém lembra do calção de linho. Para cobrirem a pele nua, estender-se-ão da cintura às coxas. Em outra tradução diz, dos lombos à coxa. É mais ou menos da altura dos rins aos joelhos. Dos rins ao joelho. Porque nesta área o homem produz secreções que são contaminantes. Perfeito. Ele não tem direito de contaminar a veste sacerdotal com as suas partes íntimas, com suas partes produtoras de secreções contaminadas, para que ele não comprometa a função a qual aquela veste simboliza. Então, o sacerdote, se nós olharmos aqui o capítulo 29, verso 4, ele primeiro é lavado em água, para ele ser limpo. Purificação. Depois ele veste um calção de linho. Os rabis ensinam que o linho ele impede a transmissão da secreção do corpo para a veste. Porque se nós olharmos na própria Torá ali em Levítico, quando nós estivermos estudando Levítico, vai ser falado nisso. A veste não pertencia ao sacerdote. Não, ela era um instrumento do templo. Amém. Então aquele que estivesse em exercício teria o direito de usá-la. Isso. Por isso que o sacerdote precisava estar totalmente impedido de profanar esta veste, porque ela era parte do ornamento do tabernáculo. Assim somos nós, que se desejamos ministrar diante de Adonai, não podemos permitir as nossas contaminações contaminarem aquilo que é perfeito, que é a Torá de Adonai, que são esses mandamentos que você nos ensinou, para que ele não chegue contaminado ao povo. Porque se nós lembrarmos que Yeshua, como o sumo sacerdote, ele não vem da ordem de Arão, ele não é da ordem levítica, porque a ordem levítica precisa usar calções de linho. Tem uma estrutura estabelecida já no templo. E Yeshua ele é da ordem de Melquisedeque. Ele é de uma ordem sobrenatural, que não vem de um seio contaminante. Isso. Ele vem de um seio puro. Por isso que ele pode. Por isso que ele pode falar o que João ali fala a respeito dele. Ele não precisa de calções de linho para ministrar, porque dessa ornamentação, a essência dele é pura. Baruch Hashem, porque aqui o calção de linho ele remete àquela folha da figueira lá de Adão, que quando Adão se vê nu diante de Adonai, ele se tapa, porque ele não tem condição de confrontar Adonai despido da forma como ele está. Amém. Essa preocupação que você nos traz é a mesma preocupação que Moisés deposita em Números capítulo 27. Se você for lá em Números capítulo 27, antes de ele estabelecer a ordem sacrificial ali para o sacerdote, a preocupação de Moisés, quer ver, vamos lá, para eu não ficar falando dos meus lábios. Números capítulo 27. Lembrei, Leonardo, muito bem. Números capítulo 27. Essa é a preocupação, Leonardo. Aqui, por quê? Porque aqui no capítulo 28 vai começar a trabalhar toda a oferta diária,
semanal, mensal e anual. Então Moisés vai se encher de zelo pela palavra de Adonai, e aqui no capítulo 27, ele vai, olha o verso 15 em diante ali, ele diz assim, então, vocês chegaram lá? Se eu estou acelerado, você me fala. Ele diz assim no capítulo 27, olha só que coisa bonita isso aqui. Não, vamos ao verso 12 para a gente entender melhor. Depois disso o Eterno a Moisés, sobe este monte Abarim, e vê a terra que deu aos filhos de Israel. E tenho visto, serás reunido aos teus como Arão teu irmão. Pois no deserto dizem, quando a congregação contendeu contra mim, não santificaste o meu nome diante deles na questão das águas. Ao verso 15. Então disse Moisés ao Eterno, possa o Eterno, o Rei dos Espíritos de toda a carne, pôr um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e entre diante deles, e os faça sair, e os faça entrar, para que a congregação do Eterno não seja como ovelha sem pastor. Olha o zelo aqui de Moisés, quanto aos mandamentos e a obra ao qual o Eterno estabeleceu por ele. Ao verso 18, então, disse o Eterno a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe o quê? Mandamentos aos olhos dele. Mandamento está incluído, tem que saber, está incluído a ordem ali das vestes sacerdotal. Não simplesmente, como de costume, as 10 palavras, né? Mas os 613 mandamentos, coloca sobre Josué. Depois que ele faz isso, olha o verso 21. Não, verso 20. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, que é estabelecido nessa porção. Perante o Eterno, sob a sua ordem, ele e todos os filhos de Israel sairão, e sob a sua ordem entrarão. O sacerdote, ele traz o homem a Adonai. Por isso que ele tem a preocupação de que o sacerdote vai ministrar de tal forma que ele vai fazer a movimentação de entrar e sair. Essa é a ordem aqui, olha. Todos os filhos de Israel sairão sobre a sua ordem e entrarão sobre ela. Fez Moisés como o Eterno lhe ordenara. Tomou Josué, apresentou perante Eleazar o sacerdote toda a congregação. Então impôs as mãos sobre ele e lhes deu o quê? Mandamentos, como o Eterno ordenara por meio de Moisés. Dá ordem, dá mandamento, dá estatutos para ele, para que ele possa conduzir toda aquela congregação. E ordene. Falando, aqui a ordenança aqui. Essa ordenança tem de saber. Aqui, ordenará. Põe sobre ele as suas mãos e ordene. E ordene. Põe ele mandamentos, ordens. Para o Hashem, é isso mesmo. O Eterno vai investir aqui, irmãos, nessa porção. Ele investe nas funções dos ministrantes para introduzi-los à tua presença. Adonai vai investir. Investir aqui é o mesmo que atirar-se com ímpeto. É assim que Adonai vai fazer. Vai colocar o homem lá no fogo, na fogueira. Vai lá, olha aqui, ó. Ele vai investir, é o mesmo que atirar-se com ímpeto, é acometer-se, é tomar por assalto, é tomar posse. É assim que ele vai fazer com os ministrantes. Por isso que o Eterno ensina que tudo isso é uma dádiva de Adonai, é um presente de Adonai. É um presente, uma dádiva. Aí eu fui buscar essa questão de ser uma dádiva. E eu agradeço ao Eterno muito por isso. Aqui, dádiva em hebraico é matanã. Vem da raiz hebraica do termo Natan. É dar, é um presente. Interessante que dessa mesma raiz forma-se o termo netinim. Eu fui olhar o que é netinim. Netinim significa servidores do templo. Eles não são da linhagem sacerdotal. Nem precisam ser da linhagem levítica para servir no templo. Eles são tomados por Adonai por assalto para servir ao templo.
O significado, segundo os pesquisadores estudiosos, é provavelmente o daqueles que gozam de benefícios de Adonai, aqueles que foram dados por Adonai para o serviço no santuário, são de descendência variada, que fizeram a adesão a Israel. Precisa ser servo, pastora. Os netinins, eles trabalharam muito, mas muito mesmo, na edificação dos muros de Jerusalém. No período de Esdras e Neemias, se vocês forem no livro de Esdras e Neemias, vocês vão ver eles, os servidores do templo, os netinins, trabalhando muito, mas muito mesmo, porque tinha muita dificuldade, era tudo muito difícil. O grau de dificuldade era muito aqui no retorno, era muito, porque os próprios irmãos faziam uso deles, porque os inimigos estavam ao redor, em vez de trabalhar na obra de Adonai, eles ficavam vigiando a movimentação dos Benei, dos filhos de Israel. Não entendi. Hã? Com quem? Não tem nada a ver não. Você vai ver que vem em Josué capítulo 9, quando eles pegam os gibeonitas ali, eles vão ser carregadores de lenha, carregadores de águas. Ali são os netinins. São aqueles que, por certa situação, eles vão fazer, submetem a Adonai, submetem a serviço de Adonai. Não são reconhecidos, eles estão na base da cadeia social de Israel. Eles estão ali. Eles trabalharam muito para a edificação do templo. A maioria, a grande parte, viviam num bairro ali de Jerusalém chamado Ofel. Eles trabalhavam próximo à porta das águas, que davam da frente de Gion. Vai lá em Neemias capítulo 3, por favor. Se você vê Neemias, Esdras, ali vão falar o tempo todo deles. Eu falei Esdras, né? Não, Neemias capítulo 3, perdão. Esses 6 Salmos. Isso, Esdras 3, capítulo 26. Olha aí, ó. Neemias 3, versículo 26. Amém? Ora, os servidores do templo, em outra versão, já próximo, diz Netivim. Os servidores do templo habitavam em Ofel, até defronte das portas das águas, para o oriente, até a torre alta. Ali eles se aglomeravam, não só ali, mas depois você vê que no verso 31, eles também, alguns trabalhavam em outras portas, mas a maioria deles trabalhavam defronte da porta das águas. Aí os estudiosos das Gesetas falam, os pesquisadores, de toda a pesquisa que eles fizeram, que eles eram os encarregados de transportar água. Eles subiam os montes carregando água. Eles subiam os montes e iam carregando água para os levis, porque eles foram dados aos levis. E eles não reclamavam, irmãos. Não havia murmuração nos netivins, eles eram trabalhadores. Por isso que eu falei que não é só um confronto, mas a dádiva. Olha aqui o trabalho. Dádiva, o pesquisador, disse que eles eram encarregados de transportar água nos morros. Eles subiam os morros da Piedade, da Fonte Grande, carregando água. Água de vida, tá? É água da vida que você vai ter que carregar. É água da vida. É esse o trabalho deles. É um trabalho inferior que os grandes não querem fazer, não reconhecem, eles não querem fazer. Eles querem escrever suas memórias para colocar num livro, para que a memória deles fiquem eternas, mas eles serão destruídos, diz Adonai, junto com a sua morte. Mas não é. Incumbidos de tarefas servis, diz os pesquisadores, na área do templo, na pirâmide social, eles encontram na base inferior. Se você for lá em Esdras, capítulo 20, verso 8, você vai ver a hierarquia
Vamos lá, irmãos. Esdras 20, não tem importância o tempo, não. Esdras 20. Ué, eu errei? Deve ser 8:20, perdão. 8:20. Isso aqui é porque já é, né? Sabe que horas da manhã isso aqui, né? 8, capítulo 8, verso 20. E do servidor, olha só, ele vai falar a lista do cabeça das famílias que voltaram com Esdras, está vendo? Aí no capítulo 8, verso 20, ele diz assim: e dos servidores do templo Nefilim, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados por nomes. Está vendo? Davi reconheceu, o Leonardo. Davi reconhece o trabalho dos Nefilim. Como? O rei reconhece, o homem pode não reconhecer, o rei conhece. Esse serviço vai garantir para eles serem arrolados na aliança de Adonai. Esse serviço, por isso que eu falei, não é só os ministrantes que estão aqui na frente, não. Não. São todos os netivins, todos. Eles garantem esse serviço que eles fazem de carregar água, de fazer o serviço que ninguém quer fazer, eles fazem aqui, olha. Eles não aparecem, não querem fazer porque não aparecem. Quem quer subir no alto monte que daqui não dá nem para ver, para fazer a obra de Adonai? Não dá para ver. Esse serviço garante para eles serem arrolados na aliança com a Torá do Eterno. Aqui está a dádiva. Olha só, eles são arrolados na aliança de Adonai. Se você olhar, vai em Neemias, por favor. Capítulo 10. Nós vamos sair de Neemias, senão eu vou me enrolar muito aqui em Neemias. Porque é muito texto aqui de Neemias que vai falando dos servidores do templo. Você vê eles trabalhando o tempo todo, irmãos. O tempo todo. Aqui em capítulo de Neemias, capítulo 10, olha o verso, ele vai relatar aqui, olha o verso primeiro, os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Icalias e Zedequias, e ele vai fazendo todo o arrolamento. Aí no verso 28 ele diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e todos que tinham separado dos povos de outras terras para a Torá de Elohim, das suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres, e convieram num juramento sob pena de maldição de que andariam na Torá de Elohim. Esse é o pacto. Pacto da nossa... Isso! Lembra aí, sim. Aí, ali... Compromisso com Adonai é como se fosse uma criança. Sem saber a consequência que aquele compromisso te trará. Então você faz como uma criança inocente. É isso aí. Os Por comentaristas, isso que é chamado de pacto da inocência. Os comentaristas lembram que aqui são mandamentos chamados Hukad. São mandamentos que você simplesmente obedece. Você não tem direito a questionamento. Você obedece. É o Hukad, são as dádivas, são as ordenanças. Aqui, olha, eles são arrolados aqui, ó. Esse aqui é a dádiva de fazer parte da aliança com o povo de quem? Com o povo do Eterno, os seus servos. Então, tanto os ministrantes que servem no altar, quanto aos que servem no átrio, os netinims, recebem de Adonai esta dádiva de serem servos, para que eu e você não possamos colocar nem numa hierarquia humana, mas numa hierarquia na estrutura da Torá. Se você for lá em Números, vamos lá para você ver que eu estou terminando. Números, capítulo 18, por favor. Números, capítulo 18. O Eterno nos agraciou. Números, capítulo 18. Se você depois tiver tempo, você vem ler aqui, ó, o que está estabelecido aqui. E eu vou falar agora para você a ordem que foi estabelecido aqui. Qual foi a ordem ao qual nós conseguimos estabelecer aqui? É em Números, capítulo 18, verso 7. Mas olha só, vamos lá em Número 18, verso 6. Diz assim, olha: eu mesmo tomei vossos irmãos. Amém? Vocês chegaram lá? Eu mesmo tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, como uma dádiva a vós,
e dedicada ao Eterno para fazer o serviço na tenda da congregação. Mas tu e seus filhos contigo assumireis o vosso sacerdócio em tudo que oferece, em tudo que refere ao altar, e por tudo que estiver atrás do véu. Eu vos tenho dado o serviço do sacerdócio como uma dádiva, está vendo? Um presente. O estranho ou o estrangeiro que se aproximar morrerá. Olha em outra versão. E eu, eis, tomei os vossos irmãos, está vendo? Os Levi, entre os filhos de Israel, para vós uma doação, um presente, uma dádiva, dados a Adonai, para servir no serviço da tenda do encontro. Verso 7, tu e teus filhos contigo, guardareis vosso ministério para tudo, a propósito do altar, e no interior do anteparo, prestai o serviço. Este é TCV, a ordem. Vos dou o vosso ministério como serviço de doação. O estrangeiro que se aproximar será punido de morte. Aí o verso 8 diz assim: Adonai fala a Arão: eu eis que eu te dei, eu mesmo, a guarda das minhas contribuições, das minhas doações, das minhas dádivas e presentes, para todos os sacramentos dos filhos de Israel. Eu as dei a ti e a teus filhos para messianidade, lei de perenidade, para que o serviço fosse ungido. Um detalhe, a dádiva, o presente sacerdotal, aparece no texto de número 18, após o relato da rebelião de Corá. Corá, Datã e Abirão, ali, eles contestaram os direitos sacerdotal de Arão. Eles questionaram. Os presentes vão ser dados após, aqui. Este é um questionamento dos rabis. Por que Adonai vai dar presente após a rebelião dos filhos de Israel? Ele diz assim: os rabis ensinam que Arão recebe de Adonai o presente, a dádiva sacerdotal, para ele será um pacto eterno, é uma aliança de sal. Números capítulo 18. Você está lá? Vai no verso 19 para você ver. Diz assim, Números, na Torá, capítulo 18, verso 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Eterno, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. É a aliança perpétua de sal perante o Eterno para ti e para a tua semente contigo. Léo, mas, pode por falar. isso que Yeshua vai tomar o sal como símbolo de Israel. Não é verdade? Davi. Mateus capítulo 5. Então ele vai dizer ali: mas se o sal enlouquecer, se tornar louco, deixar de cumprir a sua função. Qual é a função do sal ali em Mateus capítulo 5? Vai lá para você ver. Aqui, ó, ele diz, versículo 13: vós sois agora o sal da terra. O sal, ele está falando de Israel. O sal, ele compara a nação como o sal. O sal, ele te traz vários benefícios, né? Ele é um extrato muito elevado, tirado das águas, ele é um fogo, não é verdade? Porém, ele tem um alto grau de apuramento, porém, vou falar outra vez, porém, quando ele se torna contrário a uma ação de Adonai, ele é um estorvo. Presta atenção, porém, quando ele se torna, esse sal se torna contrário a uma ação de Adonai, ele se torna um estorvo. Então ele se torna depravado. Se torna depravado. Depravado. Por isso que você vai na aliança de sal. Porque Yeshua vai tomar esse exemplo em Mateus capítulo 5 e vai declarar e comparar Israel ao sal da terra. Isso. Então, se o sal deixar de cumprir esta função toda que você está falando, ele se torna depravado. Ele se levanta numa ação contra Adonai. Aí ele se torna depravado. Ele corrosivo. O sal corrói a ação que Adonai vai fazer. Ele não vai conseguir corroer uma ação de Adonai, mas ele se torna muito mal, corrosivo, depravado.
Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu vinha 5 vezes nesse capítulo 5 de Mateus, e eu perguntava a Adonai, o que você quer no capítulo 5 de Mateus? Na minha mente era João capítulo 5, eu estava em João capítulo 5, orando João capítulo 5, eu abri a Bíblia, e eu ia no Mateus capítulo 5. Quando ela falou Mateus capítulo 5, eu falei assim, entendi. Foi porque ontem a Sandra Machado chorava, Agora chorava, entendi. e o Espírito falava com ela. Agora Se o sal enlouquecer, sal é símbolo de Israel. De Israel, que Yeshua vai tomar. Por causa do que você está ensinando aí em Números capítulo 18. É a aliança de sal, Berit Milá, com Davi. Então, se ele não cumprir o seu papel, ele vai tornar-se contra Adonai, uma ação contra Adonai. Contra Adonai. Ou você é súbdito, ou você é contra. Ele se torna corrosivo, depravado. Mas Arão, ele só recebe aqui depois daquele confronto ali, daquele questionamento de Coré, Datã e Abirão. Mas antes dele conseguir isso, os incensários vão se tornar um memorial diante deles. Aqueles rebeldes, o Eterno manda fazer um memorial à base do altar de incensário. Os incensários, porque foram apresentados, se apresentaram diante de Adonai, se tornou santo diante de Adonai. Adonai vai mandar fazer aqui um memorial, aqui no capítulo 16, no verso 38, ele diz assim, olha, de Números, quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para cobrir o altar, pois o trouxeram perante o Eterno, pelo que os são santos, será um sinal para os filhos de Israel, será um memorial para nós. Nós temos esse memorial aqui nesta casa. Lá embaixo, quando você desce essa rampinha ali, a primeira coisa, você vai ver um memorial ali estabelecido. É esse memorial aqui que o Adonai mandou fazer. Do incensário, para formar a base do altar, para ter de memória. Mas ainda aqui, Arão não recebe a dádiva de Adonai. Não. Primeiro vai ter que florescer a vara de Arão. A vara de Arão só vai florescer para identificar e reafirmar. Eu botei aqui ratificar o sacerdócio real, o verdadeiro sacerdote, que para mim e para você é Yeshua HaMashiach. Depois de estabelecer o sacerdócio real, ele vem e dá para mim e para você isso aqui, ó. Para que nós possamos colocar, esse aqui é o último memorial, né? É o último memorial. Não, do nosso ciclo até o dia de hoje. Porque depois nós podemos sair dali e ele dá outro. Mas hoje, o último estabelecido foi esse aqui, ó. Tu e teus filhos, Números capítulo 18, verso 7. Depois você vem e lê assim. Nós só conseguimos colocar isso aqui depois dessa sequência de eventos aqui que o Eterno estabeleceu. E estabeleceu aqui uma aliança de sal, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, como Leonardo lembrou muito bem. Para terminar, a Paraxá, irmãos, inicia com a ordem de manter, eu já passei do meu tempo. A Paraxá, a porção, inicia com a ordem de manter o lustre aceso. Ele ali é alimentado com azeite puro. O lustre ali é o maor, também conhecido como ner tamid, a luz eterna. Aqui, ó. Tem que ficar acesa, não é o candelabro. Aqui é o lustre, tá vendo? Está lá em Números capítulo 28, que nós começamos a ler. Ali, ó, é a luz, é o maor, é o lustre. Ele tem que estar permanentemente aceso. Mas há uma ordenança diária. Esse aqui vai permanecer, permanente. Mas há uma ordenança diária. Está no final da porção. Vai lá ver a ordenança diária para os que ministram na casa do Eterno. Por isso, pastor, eu pedi licença às mulheres, porque é uma questão para os ministrantes. Por isso, quando eu oro por mim, tá? Que eu não venha deixar de cumprir aquilo que o Eterno estabeleceu. Léo, mas eu fico muito feliz pelas mulheres desta casa. Sim, Baruch Hashem. Porque elas trabalham incansavelmente. Ontem eu vi isso. Incansavelmente para que seus maridos, seus filhos, todos participem desse serviço e elas também sejam participantes das dádivas de Adonai. É bom a senhora lembrar para que os homens não venham cobrar delas. Porque elas... Se vão cobrar dos homens. Isso. Se Adonai cobrar, há de cobrar dos homens. Então aqui em Êxodo 27, no final ali, quando inicia, os homens têm
inicia para achar uma ordenança de manter acesa o lustre. Mas no capítulo 29, no final, no 30, encerrando aqui a porção, a partir do verso 7 tem uma outra ordenança, mas aqui vai estabelecer para menorá. Por quê? Porque é um sacrifício diário. É um sacrifício diário aqui, olha aqui, ó, verso 7. Arão queimará sobre ele o incenso, 30, verso 7. Das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Primeiro você vem e acende as lâmpadas, para depois você pôr em ordem. Primeiro você põe em ordem, tem que saber, as lâmpadas. Depois você vai apresentar o seu sacrifício. Olha o verso 8. Também, quando acender as lâmpadas ao pôr do sol, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Eterno, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramareis sobre eles as suas ofertas de libação. Se você vê ali no Salmo 141, as luzes da menorá e o recebimento do sacrifício é o altar do incenso. Nós temos uma música, não vamos cantar, que suba as nossas orações em cheiro suave, Adonai. Esse é assim que conclui a porção Tetzaveh. Você inicia o sacerdote com uma dádiva de acender o lustre, mas você no final da porção recebe uma dádiva ainda maior, de permanecer diante de Adonai com os sacrifícios diários. Aqui, ó, acendendo as velas a cada manhã e a cada final de ciclo, para manter aceso o Mishkan, para manter acento o templo, para manter aceso o templo que habita em nós. Por isso que para nós hoje, para os homens, para os ministrantes, para os netivims, há uma ordenança específica e estabelecida que nós não venhamos fugir dessas obrigações. Eterno, muito obrigado, Hashem. Muito obrigado porque de todas as formas o Senhor tem nos ensinado, para que nós não venhamos desviar dos propósitos ao qual o Senhor estabeleceu para nós. O Senhor tem nos entregue em nossas mãos presentes, dádivas. Nós precisamos, assim como Moisés, ter um zelo, para que nós possamos, ó Pai, entregar aquele que necessita a obra das Tuas mãos. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelas Tuas filhas que incansavelmente trabalham na Tua casa, Pai. O Senhor venha honrá-las, ó Pai, protegendo a mente, para que nenhuma delas venham ser acometidas também de loucuras. O Senhor protege o coração das Tuas filhas, para que elas não venham levantar ali nenhum ídolo. Mas também o Senhor protege o ventre, para que elas possam continuar dando fruto na Tua casa. Frutos dignos de arrependimento, Hashem. E assim nós Te glorificamos, Te abençoamos e levantamos as nossas vozes em oração a Ti. Muito obrigado, Eterno, que nós possamos passar um sábado na Tua presença, cheio da Tua glória, Eterno. Em nome de Yeshua, Messias. Amém. Yevarecha Adonai Ferish Merecha. Yahi Adonai Palavelecha Vironek. Issa Adonai Palavelecha Viasemelecha Shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. O Eterno...